seja muito bem-vinda. Meninas, desculpem, viu? Meu Deus, um É transtorno sempre... aqui. Tá tudo Internet, certo. É assim. é, Eu falo que quando a bênção é muito grande, as coisas às vezes atrapalham para que ela chegue. Mas atrasei seja muito vocês bem-vinda, aqui. querida. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada. Desculpe o atraso. Que isso. Sem problema. Ô, Cláudia, eu já falei um pouquinho de você aqui e eu queria que você se apresentasse, né? Falasse realmente o que você faz, a importância de tudo isso. Ah, então tá bem. Bom, né, a Lu também não conheço, né, Lu? Prazer É um prazer. conhecer. Que honra estar com você aqui hoje. E eu que fico muito honrada de estar com vocês e obrigada pelo convite da PET. Então, eu sou orientadora profissional, né? E eu fiz essa transição de carreira agora com 55 anos. Uau. Que eu fiz essa transição. Olha que delícia, né? Que bom. delícia mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E é um exemplo a ser seguido. Tá vendo a coragem dessa mulher, gente? Que delícia. Eu fico muito feliz, estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Mas eu acho que para a gente falar um pouquinho de orientação profissional, até para todos, né, para vocês também, né, para a Lu entender, para a Pet já falei um pouquinho. Mas como eu cheguei até aqui, então eu quero contar, e para falar de orientação profissional, a gente precisa falar das nossas profissões, né? Das nossas carreiras, né? Não tem como chegar aqui se não passar por elas, né? Exatamente. Porque imagino vocês também, né? Cada aí com uma profissão, estão fazendo, né, mudanças de carreira, e isso é carreira mesmo, né? É a vida, é um crescimento, é a maturidade, e é tudo isso mesmo. A vida é feita de ciclos e a gente precisa acompanhar esses ciclos, né? Assim, e olha só o que ela falou. Pegou essa profissão agora, né? Quer dizer, não teve medo de transicionar. E aí, assim, encontrou o seu propósito. Cláudia, então, deixa eu antes mesmo de você falar, antes de você falar dessa nova carreira, fala o que te fez querer fazer essa transição. O que te motivou para isso? Exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês. Bom, lá nos meus 17 anos, eu tinha prestado para psicologia, né? E eu não fiz... eu não fiz... Lá nos meus 17 anos, eu fiz prestei vestibular para psicologia e não passei. Aí eu passei em serviço social. E naquela época a gente não falava com os pais, né, sobre profissão, sobre o que vai ser, o que não é, e a gente tinha as nossas crenças, né? Eu achava que a gente tinha que sair do terceiro colegial e ir direto para a faculdade. Imagina fazer cursinho, né? Ou se gastava muito dinheiro, ou, né? Enfim, não fiz, e fiz serviço social. E quando eu fiz... Bom, e por que eu prestei psicologia? Também não sei, mas eu sempre soube que eu gostava de ajudar pessoas. E o serviço social, como foi segunda opção, eu imaginei que, né, ia ajudar pessoas. Sim, ajuda pessoas, mas no meu... na minha... Aí pratiquei, né, fiquei 5 anos, né, com o serviço social, e vi que serviço social não era a forma que eu gostaria de ajudar, né? E aí eu fui buscando outras coisas para fazer, né? Minha família toda comerciante, também aventuramos pelo comércio, né? E fui aventurando até que eu fui parar para trabalhar junto com meus irmãos. E eu ficava no administrativo e trabalhando com RH. Só que para trabalhar com RH, eu estudei muito. Aí eu nunca mais parei de fazer curso, né?
para trabalhar no RH e fazer tudo que eu fazia. E sempre estudando, sempre trabalhando, até que eu fui fazer coach, né? O curso de coach com Vilela da Mata, né? E a Flória Vitória, né? Lá no SBC. Naquele momento, como diz a Pet, né, Pet? Naquele momento, eu já descobri que eu gostaria, sim, né? Lógico, ninguém faz um curso de coaching sem passar pelo autoconhecimento, né? E dentro do autoconhecimento, eu já vi que eu gostaria de trabalhar, que me fez tão bem, né? E eu gostaria muito de encurtar a vida das pessoas, né? Para elas não ter tudo isso, né? Não passar por tudo isso que a gente passa até chegar lá no autoconhecimento, até chegar em todos esses cursos que a gente faz e descobertas, enfim, tudo isso né, que nós passamos, que nós corremos atrás, né? E nesse curso, né, que já faz bastante tempo que eu fiz o curso de coaching, eu vi que eu gostaria de ajudar os adolescentes, né, a encurtar esse caminho. E aí eu comecei a fazer vários cursos de orientação profissional, porque era esse o caminho que eu queria seguir. E dentro do meu trabalho, e lógico, continuei trabalhando com o RH, fazendo recrutamento e seleção. E o que eu observava dentro do meu trabalho? Que as pessoas são muito infelizes, né? A maioria, né? Não vamos falar todo mundo, mas a maioria é infeliz no trabalho, todo mundo forma, mas vai buscar ocupação profissional de uma outra forma. As pessoas fogem, né, da escola que fez, do curso que fez, da profissão, porque não se encontraram, né? Que é mais ou menos a minha historinha também, né? E Cláudia, olha só. Eu vejo muito, eu também já fiz recrutamento e seleção muitas vezes. E eu recebia muito pessoas para selecionar e eu perguntava, o que você quer? Ela disse, qualquer coisa. Exatamente. O que você está procurando? Qualquer coisa, eu preciso trabalhar. E aí, esse qualquer coisa, você vai se ocupando e se conformando com uma vida, na maioria das vezes, medíocre, porque você sente que a sua necessidade tem um senso de urgência, e eu não tiro a razão dessas pessoas. Também não. Só que o que a gente aprende depois de passar por tudo isso, eu sou administradora, eu, quanto executiva, vivi mais de 22 anos, eu fiz muitos recrutamentos, selecionei muitas pessoas, e em todas elas eu percebia muito isso. Então, com o coaching, o que eu consegui enxergar? E eu acredito que você tenha chegado nesse mesmo entendimento. Que é possível, sim, você encontrar um bom emprego, encontrar uma boa ocupação, mas que esteja relacionado com aquilo que realmente te faz feliz, que te acrescenta. Não é isso? Uhum. Consegue perceber isso? E assim, e olha só, olha o que aconteceu com a Cláudia. Olha só, é bem isso que é. Com 17 anos, ela já sabia o que ela queria, ela tentou psicologia, né? Que é assim que acontece. O propósito, ele aparece quando a gente é bem novinho, quando a gente nasce, na verdade, né? Daí ele vem e depois nós mascaramos o propósito com assim, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que isso dá certo? Será que isso? Ou eu estou desesperado para trabalhar, eu pego qualquer coisa, como a Lu mesmo falou, né? Que tem gente que chega. E aí você passa uma vida, às vezes você nem descobre o seu propósito, né? Então, e aí olha o que aconteceu com ela e é o que acontece com muita gente, né? Quando ela ficou aí mais madura, mais experiente, passou por um processo de coaching, olha a importância de passar pelo autoconhecimento. Isso teria que ser a base, gente. Isso daqui eu falo que a gente... eu tenho um projeto para levar isso para as mulheres grávidas, né? E isso sim vai fazer um mundo bem melhor. Teria que ser a base ali. Quando a criança nasce, já nasce nesse mundo, porque daí ela já vai se descobrir para não passar isso que a Cláudia falou. Tanto tempo. É o que eu falo sempre. Pegar um mentor é 10 anos em um.
né? Você encurta a caminhada aí. Então, o que aconteceu com você, Cláudia, foi justamente isso. Você tinha já o seu propósito, daí você misturou e se embolou no meio do tempo e caiu nele novamente. Por isso que você agora desempenha com maestria isso que você faz. E com habilidade. Só deixar uma coisa claro que... Porque às vezes tem pessoas, e eu atendo pessoas, que chegam nos 50 anos, 60 anos, que olham para trás e se questionam: o que eu fiz, né? O que eu fiz a minha vida inteira? E aí elas não têm coragem nem ânimo de começar algo novo porque acham que já está tarde demais. Sim. E aí vem a Cláudia dizendo que fez uma transição de carreira aos 55. Outra coisa é que muitas vezes aquele trabalho, aquela ocupação que você tem uma vida inteira, você acredita que é feliz com ela. Eu, por mais de 22 anos, eu acreditava que eu era feliz e eu era realizada fazendo o que eu fazia, até porque era o que eu conhecia. E hoje eu vejo que foi fundamental eu passar por tudo aquilo, viver tudo aquilo para me trazer a experiência e a vivência de estar atendendo as pessoas que eu atendo hoje. Então, nada é perdido. Se hoje, por um acaso, você... eu também acredito, Lu, nada é perdido, a gente não estaria com toda essa maturidade por tudo que se passou, né? Mas, na verdade, assim, o trabalhar com jovens, que é esse encurtar o caminho, isso me traz uma felicidade enorme, porque os jovens, eles chegam até mim e o que eles dizem? Eu não sei o que eu gosto, eu estou entre 2, 3 profissões, olha, eu não tenho ideia nenhuma, né? E o meu processo, como a maioria de todos os processos também, ele começa, eu falo a maioria das pessoas que fazem orientação profissional, e os processos começam com autoconhecimento. E quando o jovem começa a se descobrir, a se conhecer, abre um mundo na frente dele que é a coisa mais bonitinha do mundo. Eu acho lindo. E é lindo. Nossa, e é lindo. Nossa, eu sou tudo isso, né? Porque aí a gente trabalha os pontos fortes, né? Aqueles pontos que precisa melhorar, os valores, o que é importante para eles. Olha, é um mundo que se abre e é assim uma felicidade extrema eu poder contribuir com tudo o que está acontecendo na vida do jovem. Na verdade, é só uma gratidão que a gente tem por poder contribuir com as pessoas e com aquele jovem que vai descobrir por onde começar. Porque, lógico, carreira, todos, né, todas as pessoas começam de alguma forma, mas quando você começa consciente realmente do que você quer fazer, que pode até não dar certo ali no futuro próximo, mas foi dele, a escolha foi dele. Porque literalmente o encurtar. O encurtar. Essa escolha sendo dele, né? Essa escolha, ele tendo consciência de que não foi uma coisa imposta, né? Porque a gente realmente dá palpite, né, na vida dos filhos e quer que segue profissão X, profissão Y, e eles acabam aceitando, mas não era isso que, na verdade, eles gostariam de fazer, ou vai descobrir só após 1, 2, 3 anos, ou após terminar a faculdade, e voltar tudo para trás de novo, né? E pegando um gancho nisso que você está falando, eu era uma pessoa que falava muito isso. Eu sempre falava assim, meus filhos primeiro vão passar pela medicina, depois eles vão fazer o que eles quiserem. Eu falei. Quem me conhece, está aqui na live, sabe que eu falava isso. Mas eu falava isso porque eu não tinha passado e nem noção do autoconhecimento. Então, olha só como eu poderia ter detonado com a vida desses meninos. Graças a Deus que eles foram, né, assim, cada um falou o que queria fazer e o Miguel seguiu mesmo medicina, mas por um dom natural, né? E eu queria forçar o Davi a
a fazer também, e o Davi bateu o pé, foi pro direito. Então, assim, o erro, gente, começa dos pais. Hoje eu atendi uma coach que ela falou, meus 2 filhos fizeram agronomia por causa do pai, tal. Então olha isso. E eu sou prova viva de que eu estava fazendo isso com os meus filhos. Porque hoje o que a gente tem que entender? Como que a gente descobre o nosso propósito? Fazendo perguntas. Qual que é a minha habilidade natural? E questionando, né? E questionando. O que eu faço naturalmente? O que o outro me pede que eu faça? O que o outro vê que eu faço bem feito? Né? O que eu faria para o outro, nem que fosse de graça, com naturalidade. Lembrando, Então, gente, que esse propósito Beth, pode ser várias coisas, processo, né? Eu posso ter habilidades e propósitos para várias coisas. Não precisa escolher uma só. Você pode aproveitar todos os seus dons e utilizar todos eles a seu favor. E não culpem seus pais. Eles fazem isso da melhor das intenções. Por amor, com certeza. Eles são vítimas de outras vítimas. Pais, não, viu, meninas? Tem a questão da amigos, escola, a questão dos amigos. Da sociedade. É muita pressão por todos os lados, né? Assim, é uma época de muita pressão, né? Por isso que a gente vê tantos jovens, a ansiedade muito grande, né? Nesse momento. E assim, a orientação profissional, ela faz... Eles chegam, eu até pergunto qual o nível de ansiedade que estão. E quando eles saem assim, com a ansiedade só para estudar depois e fazer a prova. Porque ele sai realmente modificado, né? Assim, de tranquilidade, de ter podido participar, fazer a escolha que eles realmente se identificaram. E como é que se identifica? Eles fazem esse processo do autoconhecimento e quando entra na questão dos interesses, das habilidades, e você vai associando eles, né? É tudo eles, né? Nunca a gente. Sim. Vão associando com as profissões que existe, né? Que vão ocupar e que eles possuem interesse e que eles vão realmente a pesquisar sobre aquela profissão. Então, aí tudo clareia. Entendeu? Eu tenho eu vou até contar esse fato, porque eu gosto muito de exemplos, né, que a gente passou. É um menino de 27 anos, ele fez 5 anos, ele estava no último ano de engenharia e ele não estava feliz. E ele veio até mim para fazer o processo. E nesse processo ele falou assim, Cláudia, se eu soubesse que eu poderia ter feito isso antes de ter feito os 5 anos de engenharia, eu seria uma outra pessoa, um outro profissional, eu já teria meu outro caminho. Eu falei, mas nada é perdido, né? Eu acho que, assim, infelizmente, né? Mas que bom que chegou 27 anos ainda novinho, né? Dá para se refazer ali, né? Mas é isso. Cláudia, e isso que você está falando é assim, todas que chegam das minhas sessões falam, se eu tivesse esse conhecimento antes. Eu também falei isso quando eu iniciei. Mas eu entendi, né, que tudo que nós passamos foi necessário passar. Porque nós estamos aqui no mundo para 2 coisas, só para 2 coisas: evoluir e servir. Então, nós estamos num processo de evolução. E o nosso passado não nos define. Porque era a consciência que a gente tinha. Nós somos seres emocionais. 85% do ser humano é emocional. Né? Então, assim, agia pelas emoções era o que a emoção deixava, que era descontrolada. Né? As emoções. Então, assim, e foi necessário passar por tudo para recomeçar. Só que a diferença é que a gente não recomeça do zero. A gente recomeça da experiência, né? E eu queria muito falar uma parábola aqui rapidinha sobre o passado, tá?
que tinha um sábio que atendia em cima do morro e um homem marcou com ele às 8 horas da manhã. E esse homem passou por muitas tempestades à noite e não conseguiu chegar no horário. Quando ele chegou atrasado, o sábio falou para ele: me perdoe, volte amanhã às 8. Hoje eu não posso te atender. Ele falou: você tá ficando louco? Tá ficando louco? Eu não vou de jeito nenhum. Você não sabe o que eu passei essa noite. O sábio falou: volte amanhã. Ele, totalmente emocional, cuspiu na cara do sábio, desceu correndo o morro e chegou lá embaixo. A emoção baixou, ele veio à consciência e ele falou: o que eu fiz? Eu tô louco, um homem tão bom, pegou a autorresponsabilidade e falou: eu deveria ter saído mais cedo, né? E eu vou voltar lá e vou pedir desculpas. Voltou no outro dia, chegou lá às 8 da manhã, olhou para o sábio e falou assim: eu vim aqui te pedir desculpas, sábio. O sábio olhou para ele e falou: mas desculpas por quê? Você não me fez nada. Aí ele falou: mas como eu não te fiz nada? Ontem eu cuspi na sua cara. E o sábio, com o maior amor do mundo, olhou para ele e falou: mas ontem você era outra pessoa. Então hoje você não me fez nada. Então é assim que a gente tem que olhar o nosso ontem. Nós temos que olhar o nosso ontem. É assim, nós éramos outra pessoa. E como nós, os outros também. Né? Então, e aí, com isso tudo, a gente libera o perdão para tudo.